Olá, turma. Boa tarde. Meu nome é Saulo. Eu sou professor de parasitologia de vocês, né? E nesta tarde iremos iniciar nossa aula de introdução à parasitologia, onde estaremos abordando os principais fatos e aspectos que circundam a disciplina. A gente vai falar, a princípio, dos termos essenciais que são precisos saber para que a gente possa transcorrer melhor nossas aulas, termos fundamentais, né, como conceitos básicos e aspectos introdutórios. Nossa primeira aula estaremos estudando, né, a importância da parasitologia no ramo, né, médico laboratorial. Eu pergunto para vocês se alguém tem noção qual a importância clínica da parasitologia dentro de uma unidade hospitalar ou de uma unidade laboratorial, vocês sabem dizer? Se não, eu preciso que vocês já comecem a se perguntar, comecem a se fazer essa pergunta. Por que a parasitologia é importante? O que um setor essencial dentro da medicina, certo? Dentro dos aspectos laboratoriais. Bom, o que eu quero, a princípio, que vocês entendam, são alguns conceitos. Que eu estarei, até mesmo no final da aula, colocando o link. Eu vou colocar o link para vocês no final da aula, né, de um professor também, que é uma videoaula ilustrativa, que ele fala também desses mesmos conceitos. E aí vocês vão lá e vão também assistir ele e fazer depois uma resenha. Mas no final eu falo como é que deve ser feito. Bom, os primeiros conceitos que eu quero que vocês saibam de parasitismo. É uma relação. As primeiras conceituações de parasitismo o caracterizam como uma relação desarmônica, portanto unilateral, onde o parasita obrigatoriamente trazia prejuízos ao seu hospedeiro, ou seja, é um parasita, portanto unilateral de uma das partes, né? Um parasita, um hospedeiro, né? Trazendo prejuízos. Essa definição se mostrou falha, principalmente em razão de que nem sempre se consegue demonstrar danos, né? Porque tem parasitas que nem sempre a pessoa consegue perceber que está sendo parasitado, até mesmo tem parasitas que são essenciais, né? Para o nosso organismo. E por isso que esse conceito caiu em desuso, né? A mesma foi sendo abandonada pela maioria dos profissionais da área e sendo substituída por outros coerentes, com os conceitos mais modernos. Atualmente, o parasitismo é conceituado como uma relação entre dois elementos de espécies diferentes, né? Um grupo e espécie, no caso os vírus, onde um destes apresenta uma deficiência metabólica, no caso o parasita, possui uma deficiência e faz com que ele se associe por um período significativo, suprindo sua carência, no caso. Né? Nós temos um micro-organismo que é carente de alguma forma e ele se adapta àquela vida de em um hospedeiro com o intuito de suprir o que ele está procurando, a carência dele, não é isso? Então, o campo da parasitologia, em sentido amplo, o que é a parasitologia? Em senso comum, né? O que a gente sabe? Que faz parte de todos os vírus, bactérias, fungos, protozoários, nematóides, artrópodes e algas microscópicas. Microbióticas não, é outra coisa. Sentido estrito. E no sentido estrito? Por razões convencionais, eles são alocados somente por algumas espécies, no caso.
protozoário, euminto e artrópode. Também, em algumas instituições, a gente estuda os fungos, né? Gente, e o parasitismo do homem? E os principais conceitos de parasitismo? Eu quero que vocês façam essa tarefa de parasitismo. No final da aula eu vou explicar. De onde surgiu o parasitismo? Né? Do homem, e pode ser deduzido a partir de vários dados, certo? Onde se destacam achados, né, paleoparasitológicos de muito tempo, comparado à genética e afinidade entre diferentes hospedeiros. Tá? Quando o homem e outros animais se apresentam como diferentes hospedeiros de um mesmo ciclo, a gente que diz que é definitivo e intermediário, como é um dos casos encontrados com a tênia ou com Echinococos, é deduzido que os dois sofriam um processo de parasitação, né, em um mesmo momento. Por outro lado, alguns seres de vida livre, como é no caso dos nematóides, paulatinamente eles entram em contato com o homem através de ser adaptados a suporte nutricional em razão da perda da autonomia metabólica, se tornando parasitadas do homem ou espécies filogeneticamente próximas. Né? O que é isso, professor? Deixa eu terminar. Como é o caso do parasitismo dos enteróbios, né, que podem parasitar, além de espécies humanas, outras espécies. Beleza. Quando ele diz que o parasitismo do homem ele não se define apenas ao homem, ele também quer dizer que ele tem diversos tipos de hospedeiro, como a tênia, como Echinococos, como o enteróbios, que tem diversos outros hospedeiros, certo? Se eu perguntar para vocês que o parasitismo ele é limitado apenas do homem, aí vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Tá bom? O ciclo vital. Como é que funciona esse processo de ciclo vital? O ciclo vital ele é dividido em ontogênico, biológico ou de vida, né, dos parasitas. É a sequência de fases que vão possibilitar o desenvolvimento desse parasita. Tem dois tipos básicos de ciclo, gente, que vocês têm que aprender. O homocênico e o heterocênico. O homocênico ou monocênico, né, que é quando apenas um hospedeiro é bastante para que aquele ciclo se complete. Exemplo, o Ascaris lumbricoides e o Trichomonas vaginalis, que é a lombriga, o Ascaris lumbricoides, vulgarmente chamado. E o heteroxênio é quando a gente precisa de mais de um hospedeiro para que aquele ciclo se complete, existindo pelo menos uma forma de parasita. Quando existem dois hospedeiros, o nome do ciclo é ciclo dicênico. Tá? Entretanto, são necessários mais de dois, no caso polissênico. Especificidade parasitária, ou seja, quando o parasita tem que se adaptar a um determinado número de hospedeiros. Quando é a capacidade que um parasita apresenta de se adaptar a determinado número de hospedeiros, o que geralmente acarreta sua maior ou menor dispersão geográfica, né? Que a gente chama de sazonalização. Como aquele parasita vai conseguir se adaptar tanto ao ambiente como ao número de parasitas. No caso, quando for encontrado um grande número de parasitas, na forma natural, a gente diz que é euricênico. Né? E se existe um número menor, pequeno, a gente fala que é estenocênico. No caso da Wuchereria bancroft, e quando a gente tem muito, né, um grande número, a gente fala que é euricênico, no caso do toxoplasma, que a gente vai estudar cada doença. Tá. E no caso aqui, nos tipos de hospedeiro, definitivo, quando o parasita se reproduz, né, de forma sexuada, é encontrado no estágio adulto. Ele pode ser definitivo e intermediário, certo? Intermediário quando o parasita se reproduz de sua forma sexuada ou se encontra de forma exclusiva, né? Que é a sua larva.
Ok, professor, mas o que diferencia o ciclo definitivo e o ciclo intermediário? Gente, algo definitivo é quando ele já se reproduz na sua forma, digamos, adulta, entendeu? Então, é definitivo. Intermediário é quando o parasita se reproduz e ele se encontra em forma ainda de larvas, que é no caso dos eumintos, tá? Pesquisem para mim aí o que significa eumintos, tá? Coloque no caderninho. Observação. Se um protozoário não apresenta o seu ciclo sexuado, nenhum dos hospedeiros estão como hospedeiro vertebrado ou invertebrado, respectivamente. Obviamente, né? Tá, gente, outro tipo de hospedeiro. Paratênico ou de transporte. E também tem o reservatório. Pela lógica de transporte, é quando não ocorre quando não ocorre evolução, porém o hospedeiro está apto a distribuir aquele parasita normalmente, rapidamente, podendo assim ocorrer transmissão, né, natural por outros vetores. Não é um verdadeiro caso de parasitismo, porém a gente diz que é um tipo de hospedeiro de transporte, né? E o reservatório é quando o hospedeiro vertebrado natural na sua região. Ou seja, o reservatório é o hospedeiro oficial, né, gente? E aqui eu quero que vocês me digam, respondam essa questão e vão anexar lá onde eu vou colocar atividade complementar referente ao dia 30/4/2020, parasitologia. Vocês vão saber que é esse aqui e vão responder no caderno, tirar a foto, tá? Quem quiser desenhar os ciclos evolutivos melhor, porque eu vou estar prestando atenção, é uma forma de avaliar vocês. Quem se esforça, eu vou estar sabendo. Gente, eu sou muito atento a tudo. Então, por favor, não levem as coisas de brincadeira, tá certo? Respondam, bote no caderninho bonitinho. No final, quando a gente voltar aqui, ter nossos encontros presenciais, eu vou pegar esse caderno, vou dar o visto, vou tirar uma nota em cima dele, né? Que é os qualitativos, enfim. Façam as coisas bem feitas, tá bom? Então respondam com carinho aí direitinho, bacana, que eu vou estar avaliando vocês através dessas atividades. Eu quero tudo coerente, tudo certinho. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.